A nutrição animal passou por uma transformação profunda nos últimos anos. Deixou de ser apenas uma etapa operacional da produção para se tornar uma área estratégica, diretamente ligada à eficiência, à sanidade e ao resultado econômico. Dentro desse cenário, os aditivos nutricionais ganharam espaço como ferramentas de suporte à tomada de decisão. No entanto, à medida que a tecnologia avança, aumentam também as dúvidas no campo. O que de fato caracteriza tecnologia em aditivos? Quando o uso é estratégico e quando se torna apenas um custo adicional? E principalmente, como transformar inovação em resultado mensurável dentro dos sistemas produtivos. No episódio de hoje, vamos discutir esses pontos com foco em critério técnico, visão de sistema e retorno econômico. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Granja 360, o seu espaço de troca e atualização da suinocultura e do agronegócio. É uma honra tê-los aqui em mais um episódio e hoje para falar de um tema muito importante, que é aditivos, da tecnologia ao resultado, a construção do uso de aditivos na nutrição animal. Pessoal, e antes de mais nada, quero convidar vocês a seguir o Granja 360, as nossas redes sociais. A gente solta esses episódios no YouTube, no Spotify. Também acompanha a gente no Instagram, onde soltamos cortes ali muito interessantes com temas fundamentais ali, relevantes para o teu conhecimento. E para a gente começar o nosso episódio, eu quero convidar o nosso convidado, eu quero apresentá-lo para vocês, uma pessoa de grande renome e que faz total diferença no mercado agropecuário, no mercado da suinocultura. Ele é zootecnista, pai de 3 filhos e atua há mais de 30 anos com nutrição animal e desenvolvimento de soluções nutricionais para a indústria de nutrição animal no Brasil e nos países da América Latina. Ele é cofundador e presidente de 2 empresas, a Safe Feeds Aditivos para Nutrição Animal e a Safe Agro Agrociência, ambas aqui no Paraná. Como é forte o nosso Paraná e como esse convidado ele contribui para fortalecer cada vez mais, né? E ele atua então no suporte técnico comercial de uma equipe de mais de 50 técnicos que promovem os aditivos para a produção animal e fertilizante agrícola. 2 empresas de grande renome e eu quero convidar então Ricardo Araújo Castilho. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com você e poder falar um pouco mais da minha experiência e do que eu venho trabalhando nos últimos 30 anos, que é a nutrição animal. Então, é uma grande honra estar aqui. Ricardo, muito obrigado. Quero agradecer a tua presença. Quero também agradecer aqui a lembrança que a Safe Feeds trouxe aqui para o Granja 360. Muito obrigado, tá, Ricardo? A gente conhece também o trabalho da Safe Feeds, o trabalho que vocês promovem aí no campo e a gente fica bem contente de poder conversar um pouquinho, poder trocar uma ideia aqui contigo hoje, tá? Excelente. Ricardo, então pra gente começar, a gente introduzir aqui no assunto, antes da gente ir lá pro tema dos aditivos, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, como que você conheceu a suinocultura, a agropecuária, a nutrição animal em si. Traz um pouco pra gente o que te fez ingressar nesse mercado de trabalho. Bom, a minha vida, ela remonta, eu sou paulista, e minha família sempre esteve em contato com o agronegócio. O meu pai tinha uma máquina de arroz, meu avô era agricultor, então eu sempre tive muito contato com a produção de alimentos, a produção agrícola, a produção pecuária, certo, da minha família. E a minha primeira formação, o meu primeiro estudo foi oceanologia. Oceanologia. Sim, fiz 1 ano de oceanologia e depois desisti, era muito longe, era Rio Grande do Sul, muito longe e de baixíssima empregabilidade. Certo. Depois disso eu fui fazer zootecnia. Em zootecnia eu entrei na área de nutrição animal. E na área de nutrição animal, como técnico em nutrição animal, eu fazia todas as espécies. Então eu sou um dos poucos nutricionistas multiespécies. Aves, suínos, bovinos, peixes, pet. Todos os tipos de alimentação, eu passei por todos eles. Então, na minha formação,
Depois de zootecnia, fiz especialização aqui em Palotina, Olha só. onde eu fiz especialização em avicultura e depois uma outra especialização também em agronegócios e depois mestrado em nutrição animal. Ou seja, a minha vida inteira foi trabalhar com nutrição animal, formulação de rações e soluções nutricionais para poder formular e poder contribuir com a produção animal. Excelente, excelente. Ricardo, e a gente tá tendo a oportunidade de conversar um pouco mais hoje, mas eu sempre te admirei assim e enxerguei em você uma pessoa visionária, né? Um empreendedor, uma pessoa que investe e acredita no agronegócio. Mas ao decorrer da tua caminhada, Ricardo, o que mais contribuiu para abrir a tua visão para essa questão sobre eficiência, o desempenho e também sobre retorno econômico? Em qual momento da tua trajetória a tua visão ela ficou mais ampla nesse sentido? Bom, a nutrição animal representa entre 70% e 80% do custo de um animal. Seja ave, seja suíno, seja peixe, seja bovino, a alimentação, a nutrição é o maior componente de custo. Logo, o nutricionista é desafiado todos os dias a reduzir esse custo. Então, 24 horas por dia, enquanto você está na frente de um cliente, o cliente está te pedindo sempre só duas coisas: reduzir custo e aumentar ganho. Então, a nossa cabeça dentro da nutrição animal, ela é moldada, ela é forçada, ela é instigada, ela é provocada somente para esses dois aspectos. Olha, não pode morrer, tem que crescer o máximo possível, tem que converter o máximo possível e, de preferência, que essa ração seja barata. Custo-benefício. Custo-benefício, então, é todo dia. Então, todo dia o produtor tem a dificuldade de custo deles e ele exige do nutricionista que reduza o custo. Excelente. Então essa é uma formatação. Quando que aconteceu isso? A vida inteira. E eu viajei pelas empresas de nutrição que eu trabalhei, eu viajei o Brasil inteiro, desde o Nordeste até o Rio Grande do Sul, desde o Centro-Oeste até o Leste. Ou seja, todo o Brasil eu visitei em aves, suínos, poedeiras, matrizes, gado de leite, gado de corte, de espécies mais distintas como PET, como rações comerciais, ou seja, eu passei por todas as áreas e em todas as regiões do Brasil e depois à frente das minhas empresas também pela América Latina, Europa e América do Norte e América Central. E sempre gareando um pouquinho de bagagem ali em cada lugar que passou, Ricardo. Eu imagino o tanto de história que tem, ok? Muita coisa, e em todo lugar eu fui aprendendo e todos os dias a gente aprende alguma coisa nova. Sim. É impossível saber tudo de nutrição, então todo dia tem algum desafio ou alguma oportunidade. E fugindo um pouquinho aqui do nosso roteiro, né, Ricardo, mas hoje, na tua visão, o que o Brasil tem feito de diferente? O que você enxerga que tem oportunidades aqui dentro do Brasil em relação à nutrição animal, ou entrando no tema de aditivos? O Brasil tem tudo. O Brasil é o grande poderoso da nutrição animal mundial. O Brasil é chamado de o rolo compressor das proteínas animais, porque o Brasil simplesmente passa por cima. Sim. A produção avícola brasileira, ela é a segunda maior e o Brasil é o maior exportador. A produção de bovinos, o Brasil é o segundo maior produtor de bovinos. Sim. O Brasil é o quarto de suínos e tudo que o agronegócio brasileiro se propõe a fazer, o Brasil passa por cima. Porque o Brasil tem muito território. O território brasileiro é muito grande. O Brasil é o único país da zona tropical do mundo que tem êxito agrícola. Isso graças às nossas escolas, aos nossos institutos de pesquisa, desde a Embrapa, desde todas as secretarias de agricultura que o Brasil tem. O Brasil formou muita gente, assim como eu sou formado em zootecnia, você veterinário e muitos técnicos. O Brasil forma uma quantidade de pessoas muito grandes, tem uma produção agrícola muito forte e toda essa produção agrícola, seja milho, seja soja, seja sorgo, seja trigo, seja DDG, seja subprodutos de origem animal, subprodutos agroindustriais, tudo isso vai para a alimentação humana
permitido um leque de opções para o nutricionista que escolhe o que utilizar, lógico, o que é mais barato, o que é mais eficiente, e o nutricionista tem muitas ferramentas para poder produzir o que o Brasil produz bem, que é proteína animal, em baixo custo e com altíssima qualidade. American Nutrientes. Solução é o nosso compromisso. Solidez que impulsiona a suinocultura. Com certeza, com certeza. E eu enxergo muito no Brasil também, como você comentou, né, Ricardo, uma gama muito grande, assim, uma disponibilidade grande de nutrientes, de matéria-prima para que a gente consiga trabalhar. E talvez se a gente pensa relacionado a uma Europa hoje da vida, ainda sem tantas restrições, pensando no uso de aditivos, no uso de antibióticos, né? E isso até é um tema um pouco polêmico, né? Quando a gente começa a falar um pouquinho sobre o uso de antimicrobianos, tem pessoas ali que seguem linhas diferentes, raciocínios diferentes, mas eu enxergo o aditivo orgânico ele entrando nesse meio ali justamente para nos auxiliar, né? Para transformar essa forma como a gente pensa ali a nutrição animal. E aí, entrando então nesse tema de aditivo, Ricardo, eu queria saber de você o que define um aditivo orgânico e o que faz ele ser eficiente, pensando na parte tecnológica, a parte científica daquele negócio, e a gente olhar para o aditivo e falar, isso aqui realmente ele vale a pena ser utilizado. Muito boa pergunta. Bom, na nutrição animal, o mundo... para a gente responder um pouquinho a sua pergunta, tem que voltar um pouquinho na história do mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo passava muita fome. Destruiu-se as estruturas de produção animal e durante a Segunda Guerra Mundial foi descoberta o primeiro antibiótico. O Fleming descobriu a penicilina, que foi o primeiro antibiótico. E a partir de que o Fleming descobriu essa tecnologia de como produzir antibióticos, muitos pesquisadores produziram muitos tipos de antibióticos. Alguns muito bons, alguns muito potentes, alguns não tão bons. Só que junto com isso, a produção animal aprendeu que pequenas doses desses antibióticos que não eram tão bons para debelar algum problema sanitário, ele poderia reduzir o número de micro-organismos do intestino. Sim. Com isso, menos micro-organismos no intestino, sobra mais milho, soja, mais alimento para o próprio animal. E o animal conseguia crescer mais, ou seja, sobrava mais nutrientes para os animais. Esse foi o início dos antibióticos promotores de crescimento, certo, que a gente chama de antimicrobianos, que na última semana o Ministério da Agricultura proibiu 5 desses antibióticos, juntando a uma lista dos já proibidos. E agora, essa semana passada, a Europa vetou a exportação de carnes de vários países, inclusive o Brasil, que usam antibióticos. O tema é polêmico, mas o tema é muito interessante. Importante. E foi um dos temas que eu mais estudei na minha vida. Porque na nutrição animal, você também precisa conhecer os antimicrobianos promotores de crescimento. E o Brasil é um país grande, uma população grande e uma população diversa. Temos pessoas ricas do Brasil que podem comer produtos muito mais caros, e tem uma população mais pobre que não tem acesso a tantos alimentos. E quando nós utilizamos antimicrobianos, por mais que o tema pareça ser pejorativo, eles são muito eficientes. Então permite produzir um alimento mais barato. Certo. Mas a Europa decidiu que ela não quer mais os antimicrobianos e fizeram várias pesquisas e realmente o uso extensivo de antibióticos na produção animal gera uma contaminação cruzada e pode gerar resistência aos antibióticos utilizados na nutrição humana. Certo. Com isso, foi se restringindo o uso, regulamentando, até chegar na proibição. E quando proibiu-se os antibióticos promotores de crescimento, abriu-se uma lacuna para novos produtos, que são os produtos naturais, orgânicos, probióticos, fitoterápicos, óleos essenciais e muitas outras tecnologias, que são as tecnologias que nós lançamos mão
para substituir aqueles antibióticos, promover o crescimento, controlar esse tipo de contaminação indesejada e, com isso, abriu-se uma vertente do mercado para esses novos produtos. Então, os produtos que tem hoje fazem aquele papel, mas substituem com maestria, sem os problemas de contaminação cruzada. Excelente. Isso é muito interessante, né, Ricardo? E como você trouxe, a gente depende, o Brasil é um dos grandes exportadores aí pensando aqui o grande tema que a gente trabalha no Granja 360, né, que é suinocultura, então a gente exporta muito, aves também, toda a proteína, né? O Brasil é um grande produtor e exportador. E quando surgem proibições, surgem restrições da utilização de antimicrobianos, os promotores de crescimento, a gente começa a se perguntar e essa dúvida ela começa a emergir no campo também, né? Às vezes chega ali no produtor uma grande dúvida nas integrações, como que vamos agir daqui para frente, né? E com a tua experiência, Ricardo, eu queria que você trouxesse, eu sei que muitas vezes o próprio mercado ele já vai dando uma selecionada, porque vai surgir várias pessoas, várias empresas vendendo aditivos, por exemplo, mas o próprio mercado ele dá uma selecionada naquele que realmente funciona. Mas para o pessoal que está ali no campo, Ricardo, qual que é a dica, pessoal das integrações, qual que é a dica para saber identificar quando o aditivo ele realmente vai ser funcional e vai ser bem aplicado ali na nossa realidade? Olha, quando a gente fala de qualquer tipo de aditivo zootécnico, ou seja, aditivos ou qualquer produto que vai melhorar a produção animal, eu não conheço nenhuma outra que não seja ciência. Certo. A resposta para a sua pergunta é ciência. São testes de pesquisas, tecnologias validadas. E o Brasil tem conta hoje com um equipamento de universidades, de centros de pesquisas que conseguem fazer essa validação muito bem. Então, como que nós escolhemos um aditivo? A primeira coisa é com pesquisa. Então, qualquer aditivo que alguém apresente para uma granja, uma integradora, o primeiro passo, até antes da pesquisa, é se ele está registrado. O Ministério da Agricultura exige uma série de normas para que a gente registre o produto, porque tem produtos não registrados. Ou que o produto é registrado para agrícola e quer usar no animal. Ou é registrado para qualquer outra coisa. Existem regras. Porque se a carne que o Brasil for exportar tiver contaminação com algum produto químico que não é liberado, vai ser proibido. Ok, legislação primeiro. Segundo, pesquisa. Ok, o produto está validado por pesquisa científica. As universidades fazem isso. Isso custa muito dinheiro para nós como produtores e esse é o primeiro passo. Ah, mas chega lá no produtor, o produtor não tem como ver isso. Tem. Tem porque as empresas têm reputação, têm seriedade, têm longevidade. Às vezes o produtor não tem como ali ver se tem pesquisa, a pesquisa é boa ou não. Mas tem como o produtor brasileiro, ele não é bobo. Ele é muito esperto. Ele, na verdade, ele é mais esperto do que a gente imagina. Sim. E ele sente o cheiro. Quando a qualidade do técnico, a qualidade do produto, a qualidade da embalagem, o rótulo, a validade, se o produto é registrado para suíno, o produto é registrado para suíno. Qual que é a dose? Qual que é a posologia? Quanto que usa? Tudo isso vem num cabidal e quando tem alguma coisa que o produtor percebe que não tem, ele sente o cheiro. Não é o cheiro do produto, é o cheiro de não seriedade. Sim. E o produtor é especialista nisso. Ele percebe claramente. E as empresas que vão ficando são as empresas mais sérias. Sim. Hoje nossa empresa tem 22 anos dentro do Brasil. E eu tenho mais outros 12 para trás de outras empresas que eu trabalhei antes de ter a nossa empresa. Então essa seriedade é muito fácil de ver. Sim. E geralmente o produtor também faz um pequeno teste. Por exemplo, hoje nós estamos com produtos agrícolas. O produtor, a primeira coisa que ele faz é um lado a lado. Ele põe um produto do lado do outro. Sim. Em poucas semanas ele já sabe a diferença. E no suíno também, ou no frango também. Então a pesquisa é a primeira parte. Auster,
precisa e ágil. Parceria que acelera resultados, aqui no Granja 360. Ricardo, na tua avaliação, os aditivos eles devem ser encarados como ferramentas pontuais que a gente utiliza em determinados momentos da fase de produção ou em determinado momento de alguma situação que a gente está passando, ou ele tem que ser uma estratégia contínua dentro da produção animal? A pergunta é muito boa e ela é até de certa forma difícil de responder. Porque o aditivo ele existe para resolver um problema. Então, geralmente, o produtor de rações, ele só entra gastando o dinheiro, ou investindo em dinheiro, quando ele nota uma dificuldade ou um gap, uma oportunidade. Toda ração nasce da forma mais básica possível, que é milho, soja, ou uma fonte de energia, uma fonte de proteína, uma fonte de cálcio, uma fonte de sal, vitaminas e minerais. Ponto. Então, quando a gente fala de produtos nutricionais, é isso daí, são os produtos nutricionais. O que caracteriza um aditivo? É ele não ser essencial. Logo, não é necessário usar um aditivo. O que caracteriza um aditivo é a sua não essencialidade, ou seja, ele não é necessário. Então, por que ele existe? Porque a necessidade acontece quando começam os problemas. Por exemplo, você faz uma ração do jeito que eu falei, uma fonte de energia, proteína, cálcio, fósforo, sal, mineral, e a ração oxida com o tempo. Ela começa a dar oxidação. As gorduras reagem entre si, você moeu o milho, a soja, ela começa a dar aquele cheiro de ranço. Sim. E o suíno ou o bovino, ele percebe o cheiro de ranço muito antes de nós. E ele para de comer. Sim. Aí assim, minha ração não está comendo. Aí começa um trabalho investigativo. Esse não comer pode ser uma oxidação, pode ser um fungo. Então assim, então tem aditivo antioxidante, tem aditivo antifúngico. Ou ele para de comer porque tem uma toxina no milho, como micotoxina. Sim. E aí o aditivo de antimicotoxina, ele sequestra aquela toxina e permite que o animal volte a comer. Uhum. Ou pode ter uma série de outros produtos, como acidificante, um acidificante para silagem, ou a ração está tudo certo, não tem nenhum desses problemas, mas ela tem baixa palatabilidade. E nós podemos colocar um palatabilizante, um adoçante, ou uma ração de cães. A ração está sem cor, a gente coloca a cor que o produtor quer, ou põe mais sabor nela. Todos esses aditivos vão compondo uma sofisticação do mercado de rações. Sim. Antes, milho e soja eram produtos baratos. Agora, com a alta das commodities, milho e soja não é mais barato. Então, a gente quer a melhor transformação possível dos ingredientes da ração em produtos de origem animal. E aí entra aditivos mais sofisticados, como enzimas que melhoram a digestibilidade, ou um aditivo para pelletização, ou um emulsificante, igual tem no sorvete, no chocolate, que melhora a digestibilidade das gorduras, ou um acidificante que melhora a integridade ou a digestão do produto dentro do intestino. Certo. Ou ainda um produto anti-inflamatório. Eu assim, mas anti-inflamatório? Bom, você não toma o chazinho da vovó? O chazinho da vovó é anti-inflamatório. Sim. O própolis não é anti-inflamatório, é anti-inflamatório. Então a gente pode utilizar aditivos dessa ordem que vai melhorando a saúde do animal e protegendo a imunidade dele. Então o universo de aditivos ele pode ser muito grande, mas todos eles nascem de um pequeno desafio lá da produção que nós, pela experiência que nós temos, eu mesmo sou um formulador de aditivos, nós identificamos essas oportunidades para proporcionar um aditivo que melhore essa característica, ou esse gap, ou essa oportunidade de ganho. Sim, sim. Excelente. E Ricardo, é muito interessante, né, essa toda a perspectiva, como que a gente tem disponibilidade e ferramentas que podem agir em diferentes etapas, né, em diferentes fases ali da produção
e diferentes desafios, né? Como você trouxe, desde do anti-inflamatório, a digestibilidade, tudo mais. Eu queria entender de você, resgatando um pouquinho daquilo que a gente falou, sobre a utilização de antimicrobiano. Hoje a gente poderia dizer que aditivos e antimicrobianos, eles não devem andar juntos ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? A gente pode associar, dependendo do nosso desafio que a gente tem naquele momento? Olha, a pergunta é muito boa. Os antimicrobianos, eles não vão desaparecer. Eles são necessários, porque o pior gasto, o pior custo que nós podemos ter é a mortalidade. Exato. E a mortalidade nós não podemos aceitar, porque quando o animal morre, o produtor não tem nada para vender. Então nós temos que manter o animal vivo, ele tem que sobreviver para que ele possa ser um produto comercializável. Então os antimicrobianos, eles continuarão por aí, eles só não serão na forma de promotor de crescimento. Eles serão na forma terapêutica para que a gente possa salvar os animais, assim como nós não podemos permitir a mortalidade de nenhum ser humano. Então eles vão conviver. E mesmo na produção animal, promotores de crescimento e aditivos naturais podem e devem ser combinados. Tá bom. Se a empresa ou se aquele mercado exigir o banimento total, aí sim nós tiramos os promotores, os antimicrobianos e é possível perfeitamente produzir animais, suínos, bovinos, aves, bovino de leite, com a completa isenção, a completa retirada desses antimicrobianos. Sim. Então, eles funcionam juntos? Sim. Podem funcionar juntos? Sim. Dá para produzir 100? Dá também. Perfeitamente. Vai depender do nível de exigência do produtor, da integradora, do mercado que nós vamos atingir. Certo. Hoje, então, a gente consegue produzir animal sem o antimicrobiano. Muito. Nós temos muitos clientes, sejam de matrizes pesadas, sejam de galinhas poedeiras, seja de frango, de corte, peixes. Nós tiramos os aditivos da Seifides, praticamente tirou totalmente os antimicrobianos que antes se jogavam até na água. Certo. Era uma loucura. Sim. Então nós reduzimos muito e nós já temos muitos clientes do Brasil produzindo sem antibióticos. Sim. E agora, com essa de ruminantes, com essas proibições de ruminantes, a Seifides tem uma linha completa já pronta, pesquisada. Olha que interessante, há 15 anos atrás. Olha só. Há 15 anos nós já estamos nos preparando para as proibições, porque elas já vinham acontecendo. Então elas já vinham acontecendo na Europa, a gente já mostrando as tendências para onde nós íamos. E a Seifides já vinha investindo em pesquisa e capacitação e validando esses produtos. Nós já estamos prontos. Excelente. E hoje a Seifides, ela atende todos esses desafios, então, Ricardo, como a gente comentou, né, tem várias questões desafiadoras que a gente acaba enfrentando na produção animal, né? Hoje a Seifides, ela consegue atender essa gama aí dos seus clientes. Consegue. A Seifides hoje tem em linha 166 diferentes aditivos para todas as espécies. Nós temos aditivos prontos e validados para aves, para poedeiras, para matrizes, para suínos, para leitões, para porca, para animal de engorda, para animal de creche. Nós temos produtos para o ruminante de corte, ruminante de leite, para peixes, para camarões, para pet, ou seja, para qualquer espécie, nós temos produtos prontos, validados, porque nós estamos lá todos os dias com os nossos técnicos pensando em como solucionar os problemas da produção animal. E às vezes, até mais do que para os animais. Por exemplo, nós temos antioxidante para as farinhas animais, para o óleo, para o farelo de soja, para a farinha de peixe, para a farinha de carne. Nosso mercado, a gente aditiva outros produtos, até mesmo para que os ingredientes não tenham problema. Guide, a mentoria que você precisa para transformar a sua equipe em uma equipe de excelência. Juntos, de ponta a ponta. Realmente, a gente tem várias soluções, Ricardo. A Seifides, ela realmente traz todos esses benefícios. E aí, Ricardo, você citou
pensando na nutrição, e eu acho que isso se encaixa muito ali, é claro que se encaixa na questão de aditivos também, para a gente integrar isso, colocar na cadeia produtiva, que é o fator custo-benefício, né? A gente citou ali atrás. Qual que é a tua orientação sobre a avaliação econômica de um aditivo? Como convencer os seus clientes também é que aquilo realmente vale a pena ser utilizado, que o custo-benefício ele é válido, é positivo? Olha, todos os dias essa conta ela é feita, não é nem todo teste, é todo dia. Todo dia essa relação custo-benefício ela é testada, comparada, conflitada. E, naturalmente, nenhum produtor, nenhuma integradora gosta de gastar dinheiro. Sim. Então, sempre que, muitas vezes, nós perdemos... cliente tal parou de comprar. Qual concorrente que entrou? Não, nenhum. Ele simplesmente, como eu disse lá atrás, o aditivo, o que caracteriza um aditivo é a sua não essencialidade. Então, muitas vezes, o produtor fala assim, eu tinha um problema de oxidação, agora não tenho mais, eu tirei. Então, o cliente, todo dia, ele está sendo pressionado por custos. Mas tem uma maneira mais fácil até de custos, de avaliar custos, que é a conversão alimentar. Exato. Hoje, no dia de hoje, eu estava num produtor de suínos aqui em Palotina. E eu lembro claramente, quando eu comecei a trabalhar em Palotina, em 1999, a conversão de suínos aqui, nessa região, era 3,05. Hoje está em 1,97. Ou seja, nós tiramos 1 quilo por quilo de suínos. Gastava 3, hoje gasta 2. Arredondado de 3 para 2. Sim. No frango a mesma coisa. Quando eu comecei a trabalhar com frango, a conversão era 2,1, 2,2 para 1. A conversão do frango hoje, há poucos dias atrás, nós fechamos um lote de 1,25. Ou seja, 1,25 kg de ração para 1 kg de ganho de frango. Sim. É uma loucura o que a ciência, os geneticistas, os sanitaristas, os veterinários, os zootecnistas conseguiu fazer com a evolução da produção animal. Então, antes de fechar o custo, a conversão é o melhor parâmetro que nós temos. Claro. A conversão alimentar é um indicador de quanto você gastou. Quanto menos recursos você gasta, menos custo normalmente você gasta. Excelente. Ricardo, e nesse tema, né, cara, pensando em nutrição, pensando em conversão alimentar, por exemplo, que como você trouxe, é um grande indicador para a gente avaliar, né, a utilização de diversas ferramentas que a gente tem no campo. Você acha que a gente ainda tem espaço para avançar? A gente ainda tem espaço para melhorar, cara? A gente consegue abaixar mais que isso, uma conversão alimentar? Com certeza absoluta. Nós, igual o recorde dos 100 metros rasos de cada Olimpíada, ele baixa 0,01, 0,0001. Sim. Nós vamos conseguir continuar baixando essa conversão alimentar. Bacana. Tanto em frango, quanto em ovos, quanto em peixe, quanto em bovinos é uma loucura. Em bovinos, a conversão de um bovinos a pasto é 10 para 1. Em confinamento é 5 para 1. Num confinamento bom é 3,5 para 1. Então, e nós vamos chegar talvez a 2,5, Sim. talvez até menos. Em bovinos não é minha grande... Não estou todo dia com os bovinos, Sim. mas o melhorar. E quem determina isso? Nem é a nutrição. Em primeiro lugar é o melhoramento genético. Certo. Os geneticistas vão melhorando o animal, igual eles melhoram, igual a gente vê cada dia um carro melhor do que o outro e mais veloz. Os geneticistas melhoram o animal e nós colocamos a melhor gasolina nele, que é a ração. Isso aí. E aí, com isso, a cada dia vai baixando mais. Lógico que não vai tirar mais 1 quilo. Agora a gente vai melhorando, uma curva vai melhorando pontinho a pontinho e nós vamos melhorar, sim, essa conversão alimentar. Excelente. Ricardo, e ainda nesse tema, né, de olhar para o futuro, eu acho que é bem importante, a gente sempre gosta de explorar isso aqui com os nossos convidados, né? Eu queria ouvir de você quais são as próximas tendências, por exemplo, o que a Ceifeeds tem pensado, se você puder abrir também para a gente, para os próximos anos, o que a nutrição animal ela tem reservado para a gente para os próximos anos? Quais são as oportunidades que a gente vai enxergar? Bom, como eu disse, a gente tirou 1 quilo da ração. É possível tirar mais 1 quilo? Muito provavelmente não.
Agora vai ser a sofisticação. Então, cada vez nós vamos ter, os ganhos serão mais sensíveis e nós teremos melhorias tecnológicas. Certo. Cada vez com mais tecnologia. O futuro, cada vez, vamos ter mais restrições também. Então, restringiu alguns antibióticos, vai restringir mais. Talvez restringam alguns aditivos. Por exemplo, a indústria PET, ela já não quer mais antioxidantes sintéticos. Por exemplo, o antioxidante etoxiquim, que tem esse nome de tox, já é mal visto. Então, provavelmente vai ser retirado. Alguns corantes também já são vistos como nocivos. Então, alguns corantes, inclusive a Seifides vai tirar, a etoxiquim a Seifides já tirou. Certo. Alguns corantes também serão retirados. Então, os aditivos também sofrerão algumas restrições de uso. E para mim, o futuro vai para os biológicos. Cada vez mais, nós iremos ter produtos biológicos cada vez melhores. Igual nós estamos vendo essa revolução no na agricultura, com micro-organismos vivos que substituem os defensivos. Na área de nutrição animal, nós também teremos probióticos melhores. Nós teremos também peptídeos. Agora que eu vou fazer um parênteses. Sim. Uma das maiores revoluções que está acontecendo agora no mundo é o uso das canetas emagrecedoras. Está revolucionando o mundo. Todo mundo agora usando as canetas e perdendo volumes de gordura absurdo corporal. E o que é que tem nessas canetas? Peptídeos. Logo, se nós estamos usando os peptídeos para perda de peso, nós podemos lançar a mão também desses peptídeos também para objetivos específicos. E muito provavelmente nós faremos isso. Ou seja, são mais componentes orgânicos, ou mais micro-organismos, ou mais probióticos e outros componentes. Óleos essenciais também é uma das nossas especialidades. E dentro dos aditivos, a tecnologia vai subir. Então nós teremos entrega dirigida, nós teremos nanoemulsões, nanopartículas, nós teremos cada vez mais tecnologia embarcada. Assim como nós estamos aqui falando no microfone que cada vez está melhor, uma câmera que cada vez está melhor, ele tem mais tecnologia embarcada, os carros estão cada vez melhor, os aditivos vão ficar com cada vez mais tecnologia embarcada, partículas menores, eficiência, entrega dirigida, ponto certo de entrega. Isso tudo vai subir exponencialmente. Certo. Ou seja, vai ficar tudo mais sofisticado. Excelente. E aí o mercado acaba que se afunila também, né, Ricardo? Naturalmente. Sim. Nós não podemos mais despejar ração no chão como nós fazíamos antigamente na suinocultura. Agora a ração é ouro. Isso aí. Ela tem que estar num comedouro e não pode perder uma partícula. Isso aí. E dentro daquela partícula vai ter uma partícula de aditivo dentro daquela partícula que vai ter entrega dirigida dentro do intestino e a gente sabe qual vai ser o endereço dela. Excelente. Tecnologia em cima de tecnologia. Assim como a inteligência artificial tem surgido, né, Ricardo, para nutrição, para agropecuária, também as tecnologias elas vão avançando, né? Antes da internet, o conhecimento humano dobrava a cada 18 meses. Uhum. Com o advento da internet, dobra a cada 6 meses. Com o advento da inteligência artificial, eu acho que o conhecimento da humanidade dobra em alguns minutos. Sim. Ou seja, tem muita tecnologia vindo e nascendo todos os dias e a inteligência artificial vai nos mostrar ainda mais caminhos. Sim. De uma maneira muito simples. Antes você precisava de uma pessoa com 30 anos de experiência como eu para juntar conhecimento. Agora a inteligência artificial junta 1000 cérebros em segundos. Exato. Então, tecnologia e tecnologia. E aí, então você acredita que a inteligência artificial
no agronegócio, na nutrição animal, ela vai ser muito utilizada, ela já é muito utilizada, Ricardo? Eu já utilizo a inteligência artificial algumas vezes por dia. Sim. Então, eu já estou utilizando, nossa empresa já está utilizando, e é natural que a gente utilize cada vez mais e sistemicamente. Sim. De uma forma abrangente, de uma forma precisa, intencional, para melhorar ainda mais a produção animal, o custo, a conversão, a eficiência das nossas operações. Excelente, excelente. Ô, Ricardo, e pensando ainda a longo prazo, pensando no futuro, com toda a tua experiência que você agregou até aqui, quais são agora os desafios e talvez os perigos que a gente pode enfrentar lá na frente e que o mercado ele já vai se preparando para isso? Quais são os futuros desafios que a gente pode encontrar com toda essa evolução, com toda a tecnologia surgindo, mas também restrições, a gente fala muito de política aqui também. O que você acredita que a gente pode enfrentar de desafios lá na frente, Ricardo? A evolução, os grandes desafios vão estar mais no campo humano, no meu ver. Porque, veja, nós estamos falando aqui de produção de animais e de alimentos. Certo. O mundo cada vez tem mais alimentos. Não é a quantidade de pessoas que passam fome no mundo está diminuindo. E só não acaba por uma questão de distribuição. Ou seja, alimento nós produzimos. Então o mundo cada vez menos vai ter mais alimentos, cada vez menos vai ter gente com fome, vai ter gente com excesso de alimentos. Sim. E aí o desafio vai ser com as pessoas. Como que a gente cria valor para as pessoas? Quais são os conceitos corretos? Veja que nos últimos 10 anos nós estávamos aí falando mal das carnes, a segunda-feira sem carne, a carne prejudica, é cancerígena. Agora voltou tudo. Agora as carnes são que estão salvando aí a nutrição de quem está usando as canetas. Precisamos de dietas mais proteicas e cada vez dietas melhores. O desafio vai ser com a humanidade, com o conhecimento da humanidade, das filosofias e de como que nós vamos trabalhar com a cabeça do ser humano. O que é que está realmente certo? A criar animais, produzir animais para alimentar o homem, criar valor para o próprio homem, fazer com que o homem esteja confortável com isso que ele está fazendo, fazer com que o homem continue, o homem que eu digo é o homem, a mulher, sim, o ser humano, sim, continue trabalhando em prol a uma humanidade cada vez melhor. Motivar esse homem a continuar trabalhando, motivar esse homem a estar cuidando dos animais, ter gente na agricultura, ter gente para cuidar dos suínos, ter gente para fazer parto, ter gente para carregar o suíno e ter dignidade para o próprio ser humano. Esse, para mim, será um dos grandes desafios da humanidade nos próximos tempos. Nos animais nós vamos resolver. A gente vai se virar. A gente só precisa de gente para cuidar dos animais, sim, e gente para cuidar de gente. É isso aí. Fator humano, né? Fator humano para mim vai ser o grande desafio. Já tem sido um desafio, né? Eu imagino aí no mercado. Ele está chegando cada vez com mais força em todos os segmentos. Então, gente para cuidar de granja, desde um pedreiro, desde uma pessoa para cuidar para cuidar até dos idosos, cuidar de pessoas. Sim. Então, cada vez mais nós vamos ter esse desafio humano aí. Muito mais do que nos animais. Sim. Tecnologia, ela vem para ajudar, mas a gente precisa de pessoas, né, Ricardo? Até tem um segmento de animais que a gente não abordou aqui, que é os animais de companhia. Sim. Cada vez mais, hoje a Safeeds também tem aditivos para pet. Tem essa linha também? Tem. Legal. Tem, e os pets passam a ser cada vez mais importantes, como integrante da família. E o pet ele é muito importante até para dar a segurança emocional para o ser humano. É isso aí. Veja que, de novo, nós chegamos na interação. Alguns têm suínos como pet. Eu não cheguei, os mini pig, eu não cheguei nesse nível ainda, em casa eu tenho um cachorro. Então, mas os cachorros dão essa segurança emocional para o próprio ser humano e nós temos que dar um alimento seguro
para esse cão. E cada vez, se você vê os aditivos de PET, as rações de PET estão cada vez mais sofisticadas. Sim. Elas estão tecnificadas. E assim, de forma que as fezes do suíno não podem sujar o carpete. Do suíno não, do cão não pode sujar o carpete e não pode ser mal cheirosa. Chegou nesse nível. Passou desse nível. Já está no nível, o nível está muito alto nesse nível. Então, assim como a gente consegue tirar o odor das fezes de um gato ou de um cão, isso não dá para fazer em suínos também? Dá para fazer, a tecnologia já existe. Talvez não pague a conta, mas já existe. Então nós vamos chegar com todas essas tecnologias e nessa interação do animal com o homem e do homem com o animal. Excelente, excelente. Ricardo, assim, infelizmente a gente começa a se direcionar para o final do episódio, cara. Eu teria muitas outras perguntas, assim, então já fica até aqui o convite para a gente gravar um outro episódio, falar de diferentes temas aqui, de empreendedorismo, de nutrição, de inteligência artificial, cara. Eu acho que, assim, a gente tem assunto que vai render outros episódios, tá? Mas infelizmente a gente começa a chegar ao final. Eu quero te escutar mais um pouquinho, Ricardo, mas mais uma vez gostaria de agradecer o público que ficou conosco até aqui, que vocês sigam as redes sociais do Granja 360 também, procure as redes sociais da Ceifeeds também, uma grande empresa aí de grande relevância que a gente conhece e acredita também. Ricardo, e para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os gestores, para os produtores rurais, como se você tivesse a oportunidade de conversar agora com cada um para falar um pouquinho sobre a importância da nutrição animal, o que a gente pode esperar disso e para aqueles que querem usar a nutrição, as tecnologias que a gente citou aqui de forma cada vez mais consciente e eficiente. Bom, eu queria deixar um recado, assim, a Ceifeeds é uma empresa, apesar desse nome em inglês, Ceifeeds, segurança, alimento seguro, a Ceifeeds é uma empresa brasileira. Certo. Criada por um brasileiro, que sou eu, e mais um outro, meu sócio, que também é brasileiro, que estudou em escolas brasileiras, aqui de Palotina, de Marechal Rondon, eu fiz meu mestrado. Nós somos uma empresa brasileira que emprega brasileiros que produz os produtos em território brasileiro. Hoje nós exportamos para 20 países e é uma empresa focada em fazer produtos altamente tecnológicos aqui na região, empregando pessoas da região. Então, a Ceifeeds está aqui empregando tecnologias nossas e empregando a nossa gente. Sim. E nossos concorrentes são internacionais, são multinacionais, mas nós estamos aqui e hoje nós temos as redes sociais, nós temos as nossas pessoas, nós temos os canais comerciais, tanto da parte de nutrição animal quanto da parte agrícola. E agora nós, inclusive, inauguramos o nosso canal de venda por internet, ou seja, o produto está disponível, está cada vez mais disponível e nós teremos o maior prazer aí de estar cada vez mais próximo dos nossos produtores, seja produtores de produção animal, seja produtores de produção agrícola, mostrando e apresentando as nossas tecnologias para produzir cada vez mais alimentos, mais baratos e cada vez mais seguros. E quando eu falo mais seguros, é mais seguros para nós mesmos. Porque o final dessa cadeia, o destino final do suíno, o destino final do frango, o destino final da agricultura, do milho e da soja, no final é o ser humano. Sim. Somos nós mesmos. É o nosso filho, é o nosso neto, é a nossa gente. Ou seja, esse conceito de segurança e de saúde, no final, é para nós mesmos. Isso aí. Excelente. Ricardo, cara, que baita episódio. Eu tenho certeza que vai agregar muito na rotina, no dia a dia de quem escutar. Nós temos vários zootecnistas também, pessoas da nutrição animal, e eu acredito que muitas vezes esse episódio vai dar algum insight para pensar diferente, pensar melhor. E eu agradeço mais uma vez, Ricardo, tua participação, a participação da Ceifeeds, de toda a tua experiência e como que você conseguiu agregar esse conhecimento aqui para o Granja 360. Muito obrigado pela participação, Ricardo. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou à disposição, precisando, pode me chamar. Falar do que a gente faz é muito mais fácil do que eu fiz a minha vida inteira. Então, estou à disposição de vocês aí sempre que vocês precisarem. Muito obrigado. Show de bola. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.